Boa noite, meus irmãos. O mês de dezembro abre-se para todos nós, nos recordando do nosso Mestre Jesus Cristo. E nós, à semelhança de uma lembrança, certa vez, do Chico Xavier, sentimos uma saudade muito grande de Jesus. Essa saudade se expressa em nós a partir de uma percepção de tempo. Todos nós, a partir da chegada do cristianismo na Terra, perdemos muito tempo. Tempo encarnatório, já que o Senhor é o Senhor do tempo. Quantas encarnações, a partir do exemplo de Jesus que recebemos, ocupamos o nosso tempo de forma ociosa? É hora de recomeçar. Todo momento é momento de nascimento. Quando Deus se comunica para Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Portanto, Deus é num tempo permanente, mas nós atravessamos o tempo para descobrirmos o Deus que existe dentro de nós. Naquele momento do Evangelho de João, em que Jesus está no templo, e lá permanece um bom tempo dialogando, dizendo de onde ele vem, qual a sua plataforma na terra. E os fariseus o interrogam de todas as formas, e por fim o perguntam: tu não tens ainda 50 anos e dizes, de Abraão? Ele diz: antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou é uma expressão muito importante. Todos nós somos filhos de Deus. Temos dentro de nós uma essência que não morrerá. A única coisa que ninguém consegue é interromper a consciência. A consciência permanece. Mesmo que adormecida, mesmo que entorpecida, mesmo que desviada, ela permanecerá e ela será o acúmulo de uma série de personalidades que nós viemos desenvolvendo ao longo das encarnações. Agora, o que nós somos está além disso. As expressões daquilo que a gente poderia geneticamente chamar de genética de Deus em nós são muito mais fortes e expressivas do que as nossas personalidades. É por isso que o budismo fala que as personalidades são agregados ilusórios, porque você assume uma profissão, você tem um sexo numa encarnação, você vive numa determinada cultura, mas essas coisas são elementos de superficialidade em relação ao seu espírito imortal. Elas são como roupas diversas que nós vestimos, elas não permanecem. Nós as atravessamos, nós nos utilizamos delas para o nosso espírito imortal. Agora, o nosso governador espiritual, antes que Abraão viesse à terra, ele já era. Ele foi o verbo do princípio. E por isso ele é para nós o modelo e guia. Em uma mensagem, em uma entrevista, melhor dizendo, para a Legião da Boa Vontade dos anos de 1950, no decorrer dos anos de 1950, essa entrevista foi gravada. O Chico Xavier nos dizia que Jesus não era governador espiritual apenas da terra, referindo-se às revelações que Emmanuel lhe trazia, mas que para governar o planeta, mas que ele não era o governador do sistema solar, mas que para governar o planeta ele contava com 3 embaixadores ou ministros, e esses 3 ministros eram Zoroastro, Sócrates e Buda. Então, na formação do nosso planeta, na administração do planeta, Jesus conta com inúmeros colaboradores. O nosso próprio perispírito, entendido como expansão do seu, porque ele é criador em nível menor, né? Por isso essa confusão de Jesus com Deus, que alcançou tantas religiões, que para nós ele é a expressão mais fidedigna da divindade na Terra. Então, um demiurgo na linguagem platônica é aquele que consegue formar um mundo. E para nós, Jesus é isso. É aquele que, desde as épocas mais remotas do nosso planeta, da sua formação geológica, pensou, arquitetou com seus engenheiros espirituais a formação do planeta. É por isso que lá no começo do Bereshit, do Gênesis, quando eles falam de Elohim, eles falam no plural. Elohims. Quando se pergunta a um judeu, ele diz Yahvé, ou Adonai, e o conselho dos anjos.
mas com essa chave chamada Espiritismo, nós sabemos que são os Cristos, são os espíritos luminares. Quando você alcança a condição de Cristo, nos esclarece lá na Revista Espírita, o Espírito São Luís, mesmo encarnando na Terra, você não erra. O que não é condição da maioria de nós. Nós somos espíritos que muito têm errado, que a gente tem feito uma gravitação errada. A nossa gravitação tem que ser para a unidade. Unidade representa unidade do coração, unidade de propósito, unidade de fé. A expressão hebraica do primeiro mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um, diz muito mais do que simplesmente um monoteísmo exterior. Ela está nos dizendo que quando nós elevamos a nossa compreensão de Deus, nós nos unificamos. Unificar o coração é alcançar condição de fidelidade. Fidelidade é pensamento e sentimento. E o pensamento e sentimento estarão concatenados numa única direção. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Porque nós devemos ser a expressão autoconsciente, evolutiva. A nossa evolução tem que ser uma escolha. E essa escolha vem certamente num momento evolutivo em que nós já nos entediamos com as muitas possibilidades de ilusão que a vida da Terra nos oferece. Então Jesus vinha nos convidar a que nos acordássemos, para que buscássemos as coisas que são excelentes, para que abandonássemos as ilusões e então tomássemos a rédea da nossa evolução. E isso fazendo, nós não nos contentássemos com a nossa evolução pessoal, mas que nós considerássemos o sofrimento de cada um dos seres na Terra como responsabilidade pessoal, e então tomássemos toda a humanidade como fraternidade, e a abraçássemos num trabalho de construção de um mundo diferente. Um mundo que não pode ser outra coisa que não seja construção, e que os judeus chamavam de Olam Rabá, e nós, no Espiritismo, chamamos de um mundo de regeneração, um mundo de transição para um mundo feliz. Que a Boa Nova vem anunciar. Ela vem anunciar não apenas como uma carta de predições, mas como um roteiro de sentimento, comportamento, pensamento. É nesse sentido que a gente pode entender, por exemplo, desde o princípio, da simbologia do tabernáculo no deserto, durante a travessia que representa a nossa encarnação. Lá na Torá, a Arca da Aliança, a parte de baixo da arca representava a presença de Adonai entre nós e a presença da sua lei, diante da qual nós somos, então, convidados a segui-la. Ela representa a justiça. Logo acima, eram entalhados, numa parte chamada capurete, 2 anjos. Esses anjos tinham 2 asas que se tocavam, e outras asas estavam abertas, representando um trono de Adonai. Então, quando eles partiam em movimento com a formação cruciforme, eles representando o Cruzeiro do Sul, eles diziam, levanta-te, Adonai. E quando eles pousavam, assenta-te, Adonai. Representava a presença simbólica de Deus. Veja bem, a parte de cima representa a misericórdia, a parte de baixo representa a lei. Daí as simbologias de severidade, que alcançam a parte de baixo, e a simbologia de misericórdia da parte de cima. Mas há uma terceira parte, que é a parte que te permite carregar a arca. Você está diante da lei, mas a misericórdia existe. A lei testifica que você errou, mas a misericórdia é grande, portanto, avance, atravesse, porque deserto não é lugar de ficar. Ora, quando Moisés estava diante da terra prometida, ele enviou 12 olheiros, está lá na Torá. E desses 12 olheiros, 10 voltaram dizendo que era uma terra inóspita, onde havia antropófagos, onde havia seres hostis, onde não era possível ficar porque não havia água, era seco. Mais 2, Josué e Calebe, retornaram dizendo que era uma terra abençoada, onde manava leite e mel. O número 10 na Torá, com muita frequência, é utilizado como símbolo de rebelião, e o número 12 como símbolo de união.
Uma outra forma de pronunciar o nome Josué é Jesus. Jesus é aquele que foi, atravessou e voltou, encarnando entre nós, sendo o governador espiritual do planeta. Ele atravessa todas as experiências de limitação que o ser humano alcança na Terra, dominando-as completamente. A renúncia absoluta, a fome, a dor do corpo físico, fazem de Jesus não uma farsa, mas um ser humano vitorioso, que nos mostra que é possível atravessar o deserto e mostrar, isso lembra até o mito da caverna, você atravessa e vem mostrando que é possível atravessar. Então a gente vê aquele rei divino, e quando o planeta já foi formado, já tinha feito enormemente a sua evolução, já era um Cristo, numa manjedoura de palha singela, aparentemente à mercê de todas as intempéries, todos os perigos que alcançariam qualquer criança humana. E a primeira pergunta, porque tudo no Evangelho é tocado de profunda significação: o que faz esse Rei divino entre nós, em condição de tanta humildade? O que ele vem nos ensinar? Porque Deus é o inesperado. Havia duas tradições sobre Messias. Havia a tradição de Isaías, que falava em um Messias sofredor. E havia todo um sentimento de sionismo construído gradativamente. Um deles se baseava, a tradição de Isaías poderia perfeitamente se casar com a tradição de Hilel. Para Hilel, todos eram filhos do Deus de Israel. Era necessário expressar fraternidade para com todos, mas para Shammai, um rabã, um grande rabino que foi contemporâneo a Hilel, somente os judeus eram dignos de atenção e consideração. É a questão que ocupa Jesus, e ele responde de forma magistral, diante do fariseu, e ele responde com a parábola do samaritano. Porque não importava de que nacionalidade, de que corporeidade exterior, de que aparência fosse aquele que estava diante de você. Ele representava a divindade, e você tem que ser para eles quanto Deus é para você. Seja ele um ser em condição evolutiva animal, seja ele um ser humano de nacionalidade diversa, porque com frequência a gente não faz assim. Você vai à Argentina, aí lá no aeroporto alguém pisa no seu pé, você volta com ódio de todos os argentinos. A pessoa começa a estudar a cultura judaica para entender Jesus. Porque se a gente estuda a cultura judaica, a gente está querendo entender Jesus. Aí assiste o noticiário na TV e vê umas coisas sobre o Estado de Israel. Ele generaliza a compreensão sobre os judeus a partir daquela notícia do Estado de Israel. Ora, meus irmãos, o Espiritismo nos ensina a discernir. O Espiritismo ensina a assistir uma reportagem sobre o Islã e assim, eu saber que aquele Islã radical é 2% de uma enorme comunidade de muçulmanos. Eu saber que o sionismo é um pedaço muito pequeno da comunidade judaica internacional e que eu seja capaz de reconhecer as enormes contribuições que a tradição judaica tem a trazer para a humanidade, separando o joio do trigo. Isso é muito importante. Então, assim, na época de Jesus havia muitas possibilidades de ser judeu, mas uma possibilidade promissora é aquela que não falava que os judeus iam conquistar a humanidade, que eles iam dominar o Império Romano, mas que haveria um Messias que viria à Terra justamente para compartilhar das nossas fragilidades, em solidariedade, nos ensinando que os vitoriosos da Terra frequentemente não têm tempo para Deus, porque não tem outra preocupação, como diz o livro Boa Nova, que não guardar o fruto das suas conquistas. Um Messias que escolheu a companhia dos derrotados, dos oprimidos, porque é entre eles que havia o coração suficientemente humilde para ouvir a mensagem divina. Porque as pérolas não devem ser jogadas aos porcos. O coração que deseja aprender tem prioridade, porque aquele que busca a Deus, Deus lhe atende. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Certamente, quando ele dialoga lá no livro Boa Nova com o sacerdote Hanã, ele está oferecendo uma oportunidade àquela elite sacerdotal extremamente arrogante,
de ouvir a mensagem de Deus. Mas quando nós somos muito tocados pela exterioridade, geralmente nós não conseguimos ouvir o coração. Eu me lembro dos espíritos dialogando conosco na reunião mediúnica. Uma vez eu ouvi uma coisa que, assim, serviu de carapuça, amarrou no pé, assim, tão grande que foi a carapuça, né? Eu, durante 5 anos, dirigi uma reunião mediúnica num bairro de Belo Horizonte. Pegava 2 ônibus para ir a essa reunião. Durante essa reunião, eu fiz a graduação, terminei o curso, né? E aí vai melhorando a condição. Comecei a dar aula, comprei meu primeiro carro. E quando eu comprei meu primeiro carro, eu comecei a sair mais tarde, porque eu ia de carro, então eu podia sair mais relaxadamente, não tinha que sair 2 horas e tanto antes, né? Pegando 2 ônibus. E aí comecei a chegar atrasado. E a espiritualidade me disse, olha só, quando ele andava a pé, ele chegava no horário, e agora com o carro ele está chegando atrasado. Conosco acontece isso com muita frequência. Nós passamos uma boa parte da encarnação exigindo inúmeras facilidades, reclamando que não nos dedicamos ao bem porque nos faltam condições exteriores. Mas quando essas condições vêm, nós nos acomodamos e exigimos ainda mais. É necessário ser fiel no pouco e no muito. E é isso que Jesus nos ensina. As raposas, os pássaros, têm onde encostar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem, eles têm as suas tocas. Jesus escolheu o caminho da renúncia, porque o caminho da renúncia é o caminho do amor. Não é um caminho de pobreza, porque assim como diz o livro Boa Nova, Jesus responde a Pedro, acaso pensas que o reino dos céus vem à terra para tornar os homens miseráveis? Se fosse simplesmente a pessoa se tornar pobre, isso seria muito simples. Não evoluir economicamente para muitos é simplesmente condição de preguiça. É não fazer um concurso melhor, é não trabalhar mais, é não usar a inventividade, é perder tempo. A renúncia é diferente disso. A renúncia é daquele que trabalha com mérito mais do que os outros, mas usa o fruto do seu trabalho para incentivar que outras pessoas também tenham mérito. A renúncia é quando um grande espírito, sabendo de tudo que ele pode fruir, ele nasce para permitir que outros o sejam, pelo exemplo. Então a noção de mérito com Jesus muda grandemente, porque até Jesus a gente achava, eu trabalhei, então a minha riqueza é fruto do meu trabalho. E com Jesus a gente aprende, a misericórdia divina me permitiu ter energias, ideias, forças e saúde para trabalhar. Retribuindo essa misericórdia, eu vou distribuir o fruto do meu mérito com um número maior de pessoas, renunciando às comodidades que aquilo poderia me oferecer, para oferecer aos meus irmãos melhores condições evolutivas, educacionais, para distribuir aquilo que o Senhor me deu. É interessante porque ser cristão é muito difícil. É muito mais difícil do que ser judeu. Se nós pensarmos na história do direito ocidental, no momento em que, entre o século XVIII e o século XIX, a possibilidade de pena de morte vai sendo questionada. A tortura, pelo menos oficialmente, em vários países europeus, ela desaparece do âmbito das possibilidades. Poderosamente, a partir do iluminismo, as ideias de Jesus vão se afirmando em vários campos, lógico, refratadas pelo potencial anímico daqueles filósofos que a traziam. E quando a gente vai às ruas e pergunta às pessoas, as pessoas têm uma noção de justiça vingativa. As pessoas têm noção de que o criminoso não pode se recuperar. Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar, se a gente pensar assim, a gente não é cristão. Porque o que Jesus está nos ensinando é a perdoar a ofensa repetida. É imaginar que aquela qualidade pequena no assassino que você despreza pode crescer se for incentivada. Jesus, como diz a música do Gladstone Lage, é aquele que desperta anjos nas feras. Quem não está disposto a despertar anjos nas feras, não está com Jesus. Jesus nos convida à paciência. Jesus nos convida a, no momento da extrema renúncia da morte de um filho,
agradecer a Deus pelo tempo que Ele ficou conosco. No momento da pobreza, agradecer pelo tempo em que as condições nos favoreceram, a dar graças por tudo. Então Ele nos convida a uma maturidade maior, a uma maturidade de você vir ao centro espírita, de você ir ao médico e saber pelos exames que você vai desencarnar brevemente pelas predições humanas. E você não se aborrecer com aquilo, como outras pessoas se aborreceriam, sabendo que é um espírito imortal. E agradecer pelas condições do momento e por aquilo que aquela experiência está te ensinando. Então é muito diferente da gente imaginar um mestre que viveu sob tamanha renúncia, que trouxe para nós as maiores formas de exemplificação, que esse mestre venha corroborar qualquer tipo de desejo imaturo da nossa alma. Esse mestre vem até nós para extrair de nós o melhor que nós pudermos oferecer. Como é então que Jesus conversa conosco? A partir do seu parente difícil, que explora de você o máximo da paciência. Depois daquela longa caminhada pela Samaria, Jesus entra em Jerusalém. E quando entra em Jerusalém, com fome, porque quando a gente vai ao Evangelho de João, os discípulos dizem a ele: Mestre, como? Ele responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele caminha pelo deserto longamente. E ele chega em Jerusalém, né? O que é a pessoa? A pessoa está apertada para ir ao banheiro, ela fica impaciente. Quando ela está com fome, ela fica impaciente. Você vê pela criança. A criança começa a chorar quando fica impaciente. Mas Jesus nos ensina uma maturidade maior. É aquele que nos ensina a controlarmos todas as ansiedades do corpo, ensinando que esse é o caminho da paciência. Ainda que você esteja com fome, seja paciente. Ainda que você tenha passado pela desencarnação na sua família hoje, seja solidário com alguém que passou pela desencarnação. Ainda que você esteja sem dinheiro, partilhe o pouco que você tem com aquele que tem ainda menos. Porque o amor tem que doer. A renúncia é quando você faz mais, e isso não é dar dinheiro do que sobra. Nem sempre é dar dinheiro. Hoje em dia, cada vez menos. Isso é dar da paciência, dar do tempo. É muito diferente você chegar na casa espírita, numa escola espírita, numa obra espírita de caridade, você chegar lá e deixar uma certa quantia de dinheiro. De você ir com amor, abraçar as pessoas, conviver, fazer amizades, angariar amigos e se dedicar o seu tempo, a sua saúde, a sua energia àquela atividade. O tempo que você poderia estar em casa, né? E é isso que Jesus e os apóstolos fizeram. Foi nesse nível o nível de renúncia deles. E é isso que eles nos convidam a fazer. Agora, como eu vou fazer isso? Isso depende da minha história pessoal e daquilo para o qual o Senhor está me chamando. As circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. As circunstâncias profissionais, as circunstâncias familiares. A gente deve se treinar de forma a estarmos com o coração em paz, mesmo quando as condições do mundo social, que nos reconhecem e nos dão lugar, não nos favorecem. Porque foi isso que os apóstolos fizeram. Você queria estar bem vestido, bem considerado, e você considera a sua condição pública, que todos te consideram um homem de bem. Mas não é isso que o Senhor está te pedindo. Ele está te pedindo que seja um homem de bem. Isso frequentemente nos leva a contrariarmos interesses, principalmente os nossos. Jesus está nos ensinando a renunciarmos à vaidade, ao desejo de projeção, a calarmos para que o outro fale, a usarmos as possibilidades de destaque e oferecê-las ao outro, a cortarmos o nosso coração as raízes do egoísmo. Aquela raiz que fazia você brigar com seu irmãozinho por causa do brinquedo, se você é uma criança cristã, você vai deixar o brinquedo para ele. Você vai deixar a melhor parte da comida para o outro. Na mesa, Jesus ensina partindo o pão. Antes de comer, Jesus partiu o pão. Quando Paulo passa pela profunda transformação que marcou a sua vida com a chegada de Jesus,
ele aprende a não recalcitrar contra o seu aguilhão. Antes disso, ele era um homem muito eloquente, mas em convivência longa com os apóstolos, ele não consegue falar. Ele não consegue tirar das raízes da sua alma, do seu sentimento, aquela eloquência anterior, porque ele sentia que aquilo tinha muito de hipocrisia, tinha muito de palavras concatenadas. Era necessário ser, então é necessário refazer o homem dentro de você. Fazer o bem sem que as pessoas observem, porque você está fazendo aos olhos de Deus. Você vai falar a partir do seu coração, e não a partir das palavras mais belas, e não a partir da frase melhor elaborada. Isto gasta tempo. Porque a frase elaborada é perfeita, é belíssima. A poesia é a expressão de arte das mais respeitáveis. Mas quando nós fazemos delas simulacro, nós temos que retornar. É da natureza de todo erro que ele gere um certo período de expiação e espera. Muitos de nós, na experiência encarnatória, estamos em expiação, para que no futuro possamos servir melhor ao Senhor. As fontes da nossa alma precisam ser limpas, para que a água que nós oferecemos, que passa por nós, seja uma água pura. Portanto, é necessário purificar o coração. E purificar o coração é tarefa de sofrimento interno. Quando eu falo sofrimento, é porque nós nos apegamos às diversas possibilidades de ilusão que a vida nos oferece. Renunciar a isso gera, no princípio, um certo vazio. E esse vazio vai ser substituído pelas coisas reais e excelentes. E quando elas nos alcançarem, nós vamos alcançar uma força que nos permitirá atravessar circunstâncias que as outras pessoas não atravessariam. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Esse é o tamanho do nosso mestre, né? Não obstante todas as tentativas de denegrir a imagem desse mestre grandioso, ele tem permanecido nos nossos corações, porque uma mensagem, quando é pura, justamente quando há desvios, esses desvios destacam a mensagem pura. É justamente porque a mensagem de Jesus é uma mensagem em favor dos despossuídos, dos mais simples, dos oprimidos, que qualquer tentativa de associá-la ao ganho ou ao lucro humano, imediatamente destaca-se diante da verdade cristalina. É justamente porque, para Jesus, a caridade não é a doação física, mas a doação de si, que a caridade da doação financeira torna-se vazia no coração de quem doa, caso ele não doe parte de si. Então, a tradição judaico-cristã, ela teve muitos desvios, mas isso não significa que a raiz do pensamento judaico-cristão esteja corrompida. A árvore do Evangelho foi transplantada. E ao ser transplantada, 2000 anos atrás se enxergava o Cruzeiro do Sul em Israel. Hoje se enxerga o Cruzeiro do Sul no Brasil. A posição da terra mudou. Nós estamos num período promissor, mas não significa que as coisas vão ficar fáceis. Nós estamos em um período em que nós vamos ser chamados a trabalhar. Porque todo mundo gosta de receber herança. Todo mundo ia atrás de Jesus quando ia receber o peixe e o pão, quando ia ser curado, quando ia compartilhar-lhe as consolações. Mas na hora de trabalhar, geralmente nós fugimos, porque é a hora de construir dentro de nós. Não há mestre que possa fazer por nós. É por isso que para todos os discípulos há um caminho próprio, e esse caminho é um caminho de experimentação, por vezes dolorosa, mas sempre muito corajosa. Pedro, que era um apóstolo extremamente medroso, porque é muito sincero, né? Porque tem gente que diz assim, eu sou corajoso, sou muito corajoso, mas essa coragem é temeridade. A coragem real é um sentimento equilibrado, ela não gasta energias caso não seja necessário. Mas o Pedro é avisado que ele vai ser chamado ao máximo testemunho. E na hora certa, quando o Pedro já se tornou pedra, aí ele é capaz de enfrentar esse testemunho. É muito interessante esse trabalho que vai sendo feito dentro de nós ao longo das encarnações sucessivas. É necessário desmontar a agressividade que nós trazíamos dentro de nós. Quando você assiste um noticiário sobre crime, nasce dentro de você um desejo de punir o criminoso? Pode confessar para você mesmo, né? Esse é o desejo, ele parte de uma reação natural
de trazer justiça. Você está naturalmente indignado com algo que você vê. Construir a maturidade cristã dentro disso é enxergar para além daquele fato. É enxergar o criminoso no tempo e no espaço, a partir dos desconhecimentos que nós temos da sua história, para que sejamos capazes de amá-lo, porque nenhum defeito permanecerá em nós. Deus nos enxerga a partir das nossas potencialidades para o bem. Jesus enxergou as potencialidades de bem de todos os seus discípulos. Todo mal passará, mas nenhum bem se perderá. Há certos defeitos em nós que são simplesmente exagero de utilização de energia. E a primeira caridade que nós temos em relação aos nossos irmãos é fazermos um ajuste de expectativas. Não pedirmos de alguém que ainda não tem condição evolutiva que ele nos ofereça o que a sua condição não permite. Você não pede a laranjeira plantada há 3 meses que dê laranja. Você não pede a criança de 3 anos que dê aula na cátedra da universidade. O Senhor não te pede testemunhos aos quais você não possa responder. Cada um de nós tem níveis diferentes de resposta aos estímulos que o sofrimento nos traz na vida, porque o sofrimento gera em nós sentimentos. E são esses sentimentos o diferencial. Nós ouvimos Deus a partir dos sentimentos do nosso coração, porque são os sentimentos as raízes do nosso raciocínio. Ainda quando nós enregelamos o sentimento, nós o estamos fazendo a partir do sentimento. Mesmo quando você pensa, eu me tornei uma pessoa totalmente racional, você está fazendo isso sentimentalmente. São os sentimentos que movem os pensamentos. Você não consegue deixar de sentir. Sentir é a herança divina dentro de nós. É necessário aprimorar o que nós sentimos, purificar o que nós sentimos, para, como dizia o Paulo, alcançarmos as coisas excelentes. E o Emmanuel fala uma coisa legal, ele fala assim: há quem se satisfaça com prazer barato, há quem se satisfaça com a maledicência, há quem se satisfaça com a calúnia, mas o cristão é aquele que já se entediou dessas coisas. Então, o que causa o tempo de ilusão? Causa tédio. Você vê uma pessoa entediada, você vê a pessoa assim, que nada na terra é capaz de satisfazê-la. É uma pessoa que buscou somente a satisfação de si. O egoísmo traz o tédio. Quer se sentir autorrealizado? Renuncia a si mesmo, em favor de uma comunidade, de alguém. Você vai se sentir muito mais rico ao desencarnar do que alguém que angariou só dinheiro para si. O egoísmo, a outra face do egoísmo é o tédio. É por isso que pessoas muito ricas atentam contra a própria vida, são profundamente, às vezes, infelizes, quando essa riqueza não serve a um objetivo claro de bem. Daí uma série de depressões e insatisfações que alcançam a vida das pessoas. Porque nós não somos para aqui. Se o nosso objetivo de vida for aqui, na metáfora da Torá, é como se a gente tivesse permanecido no deserto. E deserto não é lugar de ficar, deserto é para avançar, para você alcançar o que está além. E o Gamaliel nos ensina lá no livro Paulo Estevão, né? O que é Canaã? É um pedaço de terra, e a gente tem que dar razão ao Estado sionista. Fazer guerra com os palestinos, que aquele pedaço de terra Yahvé nos deu, né? E pensa num pedaço de terra seco, né? É um presente grego. Canaã é o Evangelho de Jesus. Não o livro que está aqui em cima da mesa, mas um horizonte moral, um horizonte de consciência, que o Evangelho de Jesus vem trazer, para o qual, também em relação à Torá, o Espiritismo é uma chave, que é o sol da imortalidade, que traz para nós o Evangelho redivivo. E traz para nós Jesus, não como aquela figura que nós admiramos e adoramos, porque o que pensar de um governador, de um rei da terra, que exija adoração pessoal? Isso é personalismo. Estaria o nosso governador espiritual, ele que é nosso modelo e guia, ligado às expressões do personalismo? Certamente que não. O que Jesus deseja é que nós o imitemos. O que Jesus deseja é que nós o façamos modelo e guia. E para isso a gente tem que procurar sentir amor pelos nossos irmãos, especialmente por aqueles nossos irmãos que é difícil amar. É esse amor que cura a doença da criança, esse amor que cura a artrite e a artrose, esse amor que cura o câncer. Essa aproximação do marido com a esposa, relevando os defeitos,
essa aproximação entre os pais e os filhos que traz a prosperidade e a harmonia para o lar, que traz a prosperidade e a harmonia entre as nações, de forma que se torna pueril e desimportante fazer uma grande revolução externa, se você não transformar os corações dos homens. E é por isso que Jesus não veio para mover exércitos, ele veio nos buscar espontaneamente, pelo exemplo e pelo amor. Ele veio angariar amigos, nos ensinando que nós também deveríamos angariar amigos. Você angaria um amigo quando você está ao lado dele, não quando você se coloca como seu professor, não quando você se coloca como seu julgador, mas quando você se coloca como irmão, companheiro. E nessa relação de irmão-companheiro você exemplifica. E é justamente isso que Jesus fazia. Quando a gente lê os críticos do Evangelho, tem gente que busca o Evangelho só para buscar a contradição, né? Você pega um Bart Ehrman, ele vai achar que os Evangelhos são diferentes. Ele vai dizer, tal Evangelho Jesus é amoroso, em tal Evangelho Jesus é severo. É pelo seguinte, enquanto a gente está em evolução, a gente ainda não é Cristo, a gente é uma coisa ou é outra. O espírito elevado, não, ele é de acordo com a necessidade. Jesus foi o que cada um dos que conviviam com ele necessitavam. A nossa expressão de personalidade às vezes tende para um lado, mas o Cristo não tem ego. Então, como ele não tem ego, ele é a expressão da divindade para salvar, né? Os budistas dizem uma coisa bonita, dizem que Buda tem 33 faces. Então ele se manifesta com faces diferentes para despertar a nossa alma, para poli-la. Então você pode ter a face de um monstro, ou pode ter uma face benevolente. A divindade se manifesta em tudo. Porque se a gente não pensa assim, a gente pode pensar que alguma coisa no mundo é contra a gente. Nada pode nos prejudicar. Não há ladrão que possa roubar nada de você. Não há ninguém que possa tirar a sua vida. Não há nada que morra, que realmente exista. Não há mal que permaneça. Isso nos traz muita tranquilidade ao coração. Isso reduz os principais problemas existenciais humanos. Então é mais ou menos como o Nicholas Thomas Wright, aquele bispo anglicano inglês, diz mesmo, né? O que você pensa sobre a vida após a sua morte, influencia diretamente a sua forma de viver na Terra. Ou a gente está sendo incoerente. Então, se a gente deseja se vingar do criminoso, a gente não está aprendendo com Jesus. Se a gente deseja um estado em que o mérito seja conquista pessoal e não haja espaço para a mobilidade dos mais simples, a gente não está com Jesus. Se a gente é egoísta e todas as nossas energias são centradas no amoedamento em volta de nós, não conseguimos renunciar, a gente não está com Jesus. Ainda que a gente louve ao Senhor de lábios. Quando a gente ouve isso, a gente fica numa crise de abstinência, né? Porque antes disso a gente dizia alto, eu sou cristão, né? A gente está fazendo um treinamento para não ser cristão de lábios, mas ser cristão de verdade, né? Casimiro Cunha tem uma mensagem bem bonita pela pena abençoada do Francisco Cândido Xavier, que nos convida no Natal a fazermos um novo compromisso. E esse compromisso, principalmente quando algo de felicidade e bênção do Senhor alcançou o nosso lar. Se você tem um lar feliz, tente na noite de Natal chamar para o seu lar alguém que está sozinho e infeliz. Sabe aquele seu amigo que se separou no casamento? E todo mundo está contra ele? Sabe aquela pessoa que a mãe desencarnou? E ela só vivia com a mãe? Ela olha para casa e não sabe o que faz. Sabe aquela pessoa que o filho desencarnou e a vida inteira foi dedicada ao filho? Chama essa pessoa e abraça, traz para a sua ceia de Natal, compartilhando a felicidade daquele momento de prece com esse nosso irmão solitário, né? A gente não consegue fazer isso ainda frequentemente, a não ser que a gente passe o Natal numa casa de caridade, com aquelas pessoas viciadas em droga, abandonadas debaixo dos viadutos, né? É possível fazer isso, há instituições que fazem isso. Muitos dos meus amigos fazem isso. Mas como os nossos compromissos familiares são também muito importantes, e o Natal é um momento de exemplificação, a ceia de Natal é um momento de exemplificação. Que tem gente que reclama que o filho é consumista, mas é no Natal que você ensina a renunciar,
você ensina a partilhar, que você lê antes da ceia, né? Diante das crianças, não pode ser muito tarde, o Evangelho de Jesus, que você faz reconhecer o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, que você lê o Jesus no Lar, que você lê Emmanuel. Né? Tem uma mensagem muito bonita, porque tem gente que estuda o cristianismo fugindo da crucificação de Jesus. Essas pessoas procedem de forma grega, porque para os gregos que frequentemente associavam a estética, muitos deles, não todos, né? Estoicismo é diferente, a estética, as formas exteriores, né? Era muito difícil você aceitar um Christos que fosse alguém que renunciou e morreu na cruz. Então, tem gente que procede assim, mas cada um daqueles momentos da Via Crucis e da crucificação, nos ensina Emmanuel, eles têm profunda significação. Tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita que chama Humanidade Real. Quem conhece essa mensagem aqui? Belíssima. Nessa mensagem, ele usa uma expressão do Pilatos: eis o homem. Pilatos apresentava Jesus com a coroa de espinhos, flagelado, diante do povo. E ali, sem querer, Pilatos destacava a grandiosidade do Rei Solar que ele apresentava para o público, porque Jesus passara uma noite terrível, fora flagelado e mantinha a sua dignidade. Tentaram humilhá-lo, mas para quem não tem orgulho no coração, não é possível humilhar. Jesus mantinha a fronte altiva, diante da dor não reclamava. Ali estava um homem verdadeiro. Esse é o homem, né? Eis o homem, ali estava um homem verdadeiro. Humanidade real. Belíssima essa mensagem. Perdoar aos discípulos que o abandonaram. Nos conta Humberto de Campos que, quando Jesus estava na cruz, os espíritos que o tentaram no deserto vieram então para tentá-lo, para que ele sentisse revolta contra os discípulos que o haviam abandonado por medo. Então Jesus pronuncia aquela frase tão bela: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Ora, Jesus nos convida aí para um ajuste de expectativas em relação aos nossos irmãos. Que nós não peçamos deles o que eles não podem oferecer. Portanto, chegamos aos momentos aqui finais dessa nossa reflexão, que continua aí no mês, a gente vai pensar muito em Jesus nesse mês, né? A gente pode fazer um ajuste de expectativas em relação àqueles que convivem conosco. Às vezes a gente, quando vem à casa espírita e aprende sobre o cristianismo, a gente fica exigindo dos outros o que a gente aprendeu de moral. Mas é importante que a gente construa dentro de nós essa paciência, essa tolerância, com o nível em que o outro ainda está, direcionando todas as energias para dentro. E todos os dias, ao dormir, ofereça no altar do coração ao Senhor da vida, aquele que administra para todo o planeta as fontes da bondade e da misericórdia divina, que tantas vezes tem nos alcançado, ofereçamos a Ele o coração que perdoa, o coração confiante, o coração puro, porque o Senhor certamente considerará esse nosso tipo de oferenda como o maior presente que devemos dar-lhe na noite de Natal. Que Jesus nos abençoe.